Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jailton. Hoje então a gente vai falar sobre é, alguns conceitos então relacionados à nossa disciplina de bases biológicas para os processos psicológicos e a gente vai iniciar então aí as nossas aulas pelo nosso sistema nervoso e a gente vai ver então a parte de anatomia e alguma parte de fisiologia do nosso sistema nervoso. Tá? Então, fiquem atentos aí para pegar os detalhes e a gente vai tentando aí ao longo do nosso curso, né, conseguir correlacionar então o nosso sistema biológico com o nosso sistema psicológico. Então, para a gente iniciar nessa parte de introdução, a gente vai ver a parte de anatomia do nosso sistema nervoso. Então, a gente vê aqui que o nosso sistema nervoso, como nós somos seres então pluricelulares, ele é responsável por várias funções do nosso corpo, porém eles nunca trabalham sozinhos os nossos sistemas, né? Então, para a formação do organismo, né, do nosso ser, precisa a junção de vários sistemas juntos funcionando, né, para que o indivíduo ele consiga então ter a formação do seu organismo, do seu ser. Tá? Então, o sistema nervoso ele trabalha muito junto com o sistema endócrino, porém também ele vai trabalhar com outros sistemas muscular, esquelético, sistema circulatório e assim sucessivamente. Ele vai ser responsável pela integração e coordenação de todas as funções do organismo, como receber, analisar, interagir as informações externas e internas, emitir ordens aos órgãos e coordenar as várias partes de que o corpo como um todo, manter a homeostase e garantir as funções vitais, armazenar informações adquiridas na memória e elaborar pensamentos e planejar atividades complexas. Então, o nosso sistema nervoso ele vai ser responsável então por todas essas funções do nosso organismo. De forma anatômica, né, as partes dele, como que ele é dividido, inicialmente ele se divide em duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Esse sistema nervoso central, ele está direcionado bem para a nossa parte do cérebro, então da cabeça e da coluna, tá? Então a cabeça a gente chama de encéfalo aqui, que é na parte do crânio. Dentro do sistema nervoso central, então, ele vai ter o encéfalo, que vai ser dividido em cérebro, diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. E a coluna espinal, que vai estar ali na coluna, dentro da nossa coluna vertebral. Tá? Então, a gente vê aqui nessa imagem que o cérebro ele vai ser composto então por essa massa aqui, essa maior. O diencéfalo então vai ser essa parte bem no meio aqui, que nesse caso está sendo representada por essa cor azul. Né? Logo abaixo do diencéfalo a gente vai ter então o tronco encefálico, que vai se ligar lá na medula espinal. E o tronco encefálico ele vai ser dividido em três porções, sendo a primeira aqui, encostado no diencéfalo, vai ser o mesencéfalo. Logo abaixo vai ter o poente. Abaixo do poente, então, vai ter o bulbo, que vai se ligar à medula espinal. E o cerebelo, ele fica aqui localizado, então, atrás desse tronco encefálico. A gente vai ver então agora separadamente como é formado então essas partes do nosso sistema nervoso central. Então a gente vai começar pelo encéfalo, aquela parte do cérebro, e a gente vai ver então como que é formado até chegar a terminar o nosso sistema nervoso central e iniciar o sistema nervoso periférico. Então, o cérebro é a parte mais volumosa do encéfalo e ele está protegido pelos ossos do crânio, é,
que vai ter aí três ossos, né, três membranas que vão ser chamados de meninges. Geralmente a gente conhece as meninges, então, através, por exemplo, da doença chamada de meningite. Essas meninges, elas serão a dura mater, essa dura aqui é de dureza mesmo, então ela que vai estar aqui próximo ao osso do crânio, então ela vai ser a dura mater, aqui em cima a gente consegue ver na imagem. Abaixo dela, então, a gente vai ter a aracnoide mater e abaixo a gente vai ter a pia mater. Tá? Então a gente vê que essa dura mater é a mais grossa, a aracnoide mater vai ser intermediária e a pia mater vai ser essa mais interna e fina. Dentro da pia mater aqui, ó, é onde a gente vai ter grandes quantidades de vasos sanguíneos e ele também vai ser preenchido aí pelo líquido chamado líquido cerebroespinal. Então a gente vê aqui, ó, que esse recorte aqui então foi feito do osso do crânio. Então tem o crânio aqui que vai ser dividido geralmente aí, pelas localizações dos ossos. A gente vai ver mais para frente que tem a parte frontal, occipital, parietais e temporais. E aí abaixo desses ossos então vai começar essas meninges. E aí abaixo das meninges então a gente vai ter a parte do cérebro, que vai ser essa porção mais volumosa, e ela chega a ter então, né, dependendo de pessoa para pessoa, mas ela pode chegar em média aí 1,4 quilos de massa. Dentro do cérebro, a parte externa, então, né, a gente vê aqui que ele é cheio de voltas, né? Essa parte externa é chamada de substância cinzenta, onde vai ter o corpo dos neurônios, e essa parte mais interna é chamada de substância branca, onde vai ter as fibras nervosas de axônios. Tá? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre neurônio e a gente vai ver então essas divisões aqui do neurônio. Como eu falei da meningite, né? Então a meningite ela é uma inflamação aí que vai ocorrer nessas meninges e elas podem ocorrer, por exemplo, devido a inflamações por bactérias ou vírus, né? E dependendo do grau de inflamação, a meningite ela pode levar à morte, né? Ou paralisar então aí várias das funções do cérebro, tá? Então essas meninges elas são importantíssimas para a preservação do nosso cérebro e consequentemente das funções que ele produz no nosso corpo. Dentro do nosso sistema nervoso central aí no cérebro, ele é dividido então, né, em hemisfério direito e esquerdo. Ele é dividido ao meio, como a gente vê nessa imagem, hemisfério esquerdo e direito. Aqui a gente vê então a parte anterior e a parte posterior. E quando ele vira de lado, né, que a gente tem uma imagem lateral, a gente vê que ele já está dividido aí em quatro partes, que vai se conectar então com a referente às partes dos ossos do crânio, tá? Então tem a parte frontal, a occipital, que é essa parte de trás, a parietal, que é essa verdinha aqui, que é a mais lateral, e é mais próximo do ouvido, aí, da orelha, a gente tem essa azul chamada de temporal. Cada lado do cérebro ele é especificado em algumas funções, né, do nosso corpo, principalmente ligados então aí à nossa parte psicológica, tá? Então, ao lado direito, a gente vê aí quem tem, por exemplo, mais consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insight, que é essa parte do conhecimento, das lembranças, forma 3D, pensamento como um todo, consciência musical, controle da mão esquerda,
vai estar ligado então ao lado direito do cérebro. E quem tiver o pensamento mais analítico, raciocínio lógico, linguagem, lógica escrita, ciência e matemática, habilidades com números, controle com a mão direita, então vai ter esse lado mais desenvolvido, tá? Não desenvolvido em questão de tamanho, né? Mas quando a gente fala que ele vai ser o lado que vai comandar melhor do que o outro, tá? Então, uma coisa que a gente pode observar aqui, que o lado direito, né, como a gente falou aqui, não sei se alguém prestou atenção, que o lado direito não está escrito errado, ele vai controlar a mão esquerda, o nosso lado esquerdo. E o lado esquerdo do cérebro, ele vai controlar a nossa mão direita, né, nosso lado direito, tá? Então, é ao contrário mesmo, que o nosso cérebro vai fazer o controle do nosso corpo. Dentro da parte do cérebro ainda, ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios, isso em pessoas onde se ditas normais, tá? E é formado por dois hemisférios cerebrais separados por um feixe de fibra nervosa chamado corpo caloso. E aí cada hemisfério, então, vai controlar uma série de funções, né? Então, como a gente viu no slide anterior, se uma pessoa ela é canhota, o hemisfério direito que vai controlar a mão esquerda. E aí ele vai ser o dominante. Tá? E assim sucessivamente. Se a pessoa for escrever com a mão direita, é o hemisfério esquerdo que vai ser dominante. No entanto, né, os hemisférios ele atuam em conjunto em muitas funções que são comprovadamente controladas então em conjunto com esses dois hemisférios. Então, a fala é um exemplo que é a junção dos esses dois hemisférios para conseguir essa função da fala. E comumente o cérebro está dividido em regiões denominadas lóbulos frontal, parietal, temporal e occipital, que está associado aos ossos do crânio. E aí cada lobo desse ele vai ser responsável também por algumas ações. Então, por exemplo, o lobo frontal, essa parte da frente, os movimentos físicos, aprendizagem, pensamento, memória e fala. O lobo parietal, que é aqui as laterais, um pouquinho acima da orelha. A percepção espacial, sensações de dor, calor e frio. O lobo temporal, que vai ser esse mais próximo da orelha, vai ter estímulos auditivos. E o lobo occipital, aí essa parte de trás, já próximo à nuca, estímulos visuais. Tá? A gente pode, por exemplo, pensar, quando uma pessoa ela leva uma pancada na parte de trás da cabeça, ela rapidamente as vistas escurecem, né? Isso é devido então a essa parte do cérebro controlar a visão, tá? E quando a gente tem, por exemplo, então acidentes, né? Então cada área do cérebro que ela é prejudicada, ela vai prejudicar então algumas dessas funções. Então, dependendo aonde que o cérebro estiver aí com alguma lesão, né, ele vai prejudicar algumas dessas funções aqui. Dando continuidade, então, a gente vai passar dessa parte do cérebro, vai passar para aqui, então, para o meio, onde a gente vai falar do diencéfalo e do cerebelo, que é essa outra parte aqui, que fica na parte posterior, abaixo do cérebro, da região occipital. O diencéfalo, que é essa parte bem na região central aqui do encéfalo. O diencéfalo ele é dividido em três partes, que é o tálamo, que é essa parte bem do meio aqui. O epitálamo, que vai estar nessa parte mais posterior aqui, que é voltado mais para o lado da nuca, que ela vai estar bem ligada aqui, ó, a essa glândula chamada glândula pineal.
E o hipotálamo, que é essa outra região aqui que já está voltada mais para a região frontal, né? Ela é ligada a essa glândula chamada hipófise, e eles três que vão formar então essa região aqui do diencéfalo. Quando a gente falou lá do corpo caloso, ó, então é essa parte aqui que vai fazer esse ligamento então entre o cérebro aqui e essa região do diencéfalo. A gente falou então sobre essas partes, essas três divisões aqui, do epitálamo, do tálamo e do hipotálamo, e eles têm, logicamente, as funções dele também. Então, no tálamo, ele que vai receber e enviar as informações sensoriais para as áreas correspondentes do cérebro. Tanto é que ele está aqui na região do meio, né, vindo então, por exemplo, da coluna vertebral, ou indo, né, para a coluna vertebral, dependendo do sentido aí que a resposta nossa estiver caminhando. O epitálamo, que contém essa glândula pineal aqui, ele vai regular o sono e a vigília. Então, quando a gente fala, por exemplo, em processos psicológicos, se a gente está com algum problema, por exemplo, em liberação de hormônios por essas glândulas, por exemplo, do sono, as pessoas nesse caso aqui, elas vão sofrer com distúrbios do sono. Tá? Então, por exemplo, a pessoa ela não consegue dormir à noite, ela tem mais sonos durante o dia. Isso aí, por exemplo, vai acarretar em um estresse muito grande na vida da pessoa. Eu, por exemplo, quando eu não durmo, né, eu fico com uma irritação gigantesca e geralmente a maioria das pessoas ocorre isso, tá? Então, é responsável então pelos hormônios liberados então aqui pela glândula pineal. Ao outro lado, então, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo está ligado aqui na parte da hipófise. E o hipotálamo, então, ele que organiza as nossas emoções, a nossa agressividade, o medo, a tristeza, o prazer, o comportamento sexual, as sensações de fome, sede, sono, regula a temperatura, pressão, ciclo menstrual e contém a glândula hipófise que vai liberar hormônios aí que vai regular. Isso a gente vai ver então quando a gente estiver falando sobre o sistema endócrino, que essas glândulas elas vão ser então principalmente, né, essa hipófise, ela vai liberar esses hormônios que vai regular então várias funções do nosso corpo, né? Então só aqui a gente já viu o tanto que o sistema nervoso ele está ligado aos nossos processos psicológicos, né? Então olha dentro do hipotálamo aí, organizar as emoções, a agressividade, o medo. Então, por exemplo, se a pessoa ela está com problema aí em regulagem do sono, que vai ser ativado? O hipotálamo, por exemplo, porque a pessoa, por exemplo, vai se tornar mais agressiva, né? Então, por exemplo, essa parte do medo, então, nessa parte das nossas memórias, eu tenho medo de água, água não para tomar banho, né? Mas medo de água, por exemplo, tomar banho em rio, em piscina, né? Então, a pessoa está com a tristeza, né, referente ao que é essa tristeza. Então tá tudo relacionado então com essa parte do cérebro. O cerebelo, que é essa parte aqui, posterior aqui bem na partezinha da nuca, ele é importante para o equilíbrio e coordenação motora e mantém um tônus muscular e controla movimentos complexos como andar, nadar e escrever. Então, né, caso eu faça uma pergunta para vocês, por exemplo, se uma pessoa ela sofreu um acidente e foi prejudicado a parte do cerebelo, né, o que vai ser influenciado então na vida dessa pessoa, né? O que ela vai parar de fazer? Então ela vai parar de respirar, ela vai parar de, de enxergar, ela vai parar de quê? Né? Então ela vai parar de andar, ela vai parar de fazer os movimentos motores musculares. Então isso aí vai prejudicar a pessoa com os seus movimentos. Saindo então aqui mais dessa parte do crânio aqui, né? Descendo um pouquinho mais, já vindo em direção à medula espinal, a gente tem o tronco encefálico,
que ele também é dividido em três partes, chamado então, a gente vê aqui ó, essa parte mais ligada aqui para a parte posterior, o mesencéfalo. Tem aqui ó, essa outra parte, né, próxima aqui ao hipotálamo, chamado de ponte. E tem essa outra parte que já vai estar bem mais próximo então à medula espinal, que é o bulbo. Tá? O mesencéfalo, essa parte posterior, ela que vai controlar funções motoras, sensoriais e viscerais, reflexos visuais e auditivos, manutenção do tônus muscular. A ponte, essa aqui mais próxima ao hipotálamo, ela vai retransmite impulsos para o cerebelo e ajuda no controle da respiração. O bulbo, então, essa parte aqui mais próxima da medula espinal, ela que vai controlar a frequência cardíaca, a transpiração, a respiração e outras ações involuntárias do nosso corpo. Então a gente vê aqui o coração, a transpiração e a respiração, por exemplo, é algo involuntário, a gente não consegue controlar isso. Reflexos de salivação, então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, pensem vocês espremendo limão na boca de vocês. Né? Então, geralmente, quando a gente fala de espremer limão, a gente já pensa nessa parte ácida e aí geralmente já começa a salivar a boca da gente, né? Então, essa salivação ali é responsável, então, pelo nosso sistema nervoso, que está ligado aí a nosso tronco encefálico, que é o bulbo. A deglutição, então, quando a gente vai se alimentar, né? A tosse, espirro e vômito. E também é nele que as vias motoras se cruzam. Ó, então, nesse caso aqui, desse cruzamento das vias motoras, é por isso que o nosso hemisfério esquerdo do nosso cérebro vai controlar a parte do nosso corpo direita e a parte direita do cérebro vai controlar a nossa parte esquerda do corpo, tá? Então, por causa desse cruzamento aqui das vias motoras que ocorre no bulbo, que é uma das principais partes, então, do tronco encefálico. Então, saindo então da parte da cabeça, indo para essa outra parte ainda do sistema nervoso central, mesmo que não esteja mais na parte da cabeça, ele continua sendo sistema nervoso central. É a medula espinhal. A medula espinhal ela é uma estrutura tubular que se aloja dentro da coluna vertebral, indo desde a base do encéfalo até a segunda vértebra lombar. Ela atua na condição de impulsos nervosos sensoriais e motores. Os impulsos nervosos sensoriais são dos órgãos receptores para o encéfalo e os motores é ao contrário, do encéfalo para os órgãos efetores, né, que vão fazer, né, a efetuar o movimento. Na medula, ao contrário do que ocorre no encéfalo, a substância branca aqui ela vai estar ao contrário, então ela vai estar na parte externa e na parte interna que vai se encontrar então a substância cinzenta, que são partes dos neurônios. Então na parte interna com o canal central, onde passa líquido cérebro espinal, e externamente ela também é protegida pelas meninges, tá? Então todo o nosso sistema nervoso central, então ela vai ser protegida pelas três meninges. As fibras nervosas aqui então da substância branca da medula são dispostas em feixes de vias ascendentes sensitivas e vias descendentes motoras. As ascendentes sensitivas que vão receber a informação e as descendentes motoras que vão levar a informação, tá? Aqui a gente vê então, por exemplo, uma dessecação do nosso sistema nervoso central. Que a gente vê então, ó, nessa imagem, né, que é aumentada aqui as vértebras, que a medula espinhal ela passa dentro das vértebras, então aqui ó, da coluna vertebral. Opa, passou duas vezes. Aqui, agora a gente já está passando do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai ligar o sistema nervoso central,
aos demais órgãos do nosso corpo. Ele é formado por gânglios nervosos e nervos. Esses gânglios nervosos, eles vão ser aglomerações de corpos celulares de neurônios e os nervos vão ser feixes de neurofibras envoltos por tecido conjuntivos. Eles vão estar situados fora do sistema nervoso central e responsáveis pela condução de impulsos nervosos. Então, conforme a função, os nervos podem ser classificados em sensitivos, motores e mistos. Tá? Sensitivos, eles também podem ser chamados de aferentes, os motores de eferentes e alguns aí que vão provocar as duas coisas. Conforme então o local de origem, eles também podem ser classificados como os nervos cranianos, que são em 12 pares, e também os espinais ou raquidianos. Os cranianos, que estarão em 12 pares, eles têm origem no encéfalo, nessa parte aqui em cima, onde a gente vê essa parte amarelada aqui. Então, serão 12 pares nessa região do encéfalo. E os espinais serão em 31 pares, serão maiores, porque a partir daqueles que vão controlar então toda a nossa movimentação de braço, dedo, mão, pernas, tronco. Então, ele que vai controlar tudo isso. Que partem da substância cinzenta da medula espinal e inervam os músculos, e todos esses vão ser mistos. A nossa divisão funcional então do nosso sistema nervoso. Funcionalmente, o sistema nervoso ele ainda pode ser dividido, né? A gente viu de forma anatômica que ele poderia ser dividido em sistema nervoso central e periférico, e a gente conseguiu então fazer essa divisão aí de forma anatômica. Agora a gente vai dividir o sistema nervoso aí de forma funcional, tá? Então, esse sistema nervoso de forma funcional, ele vai dividir o sistema nervoso em sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O somático, ele vai controlar os nossos movimentos voluntários. Então, eu quero pegar um copo de água, eu vou com a minha mão e pego. Então, o que está entrando aí em ação é o nosso sistema nervoso somático. O sistema nervoso, né, autônomo, ele vai controlar então nossos movimentos involuntários, que independente da gente querer ou não, eles não vão parar de ser feitos, tá? Então, no sistema autônomo, então, a gente vai ter, por exemplo, se eu falar, eu quero que meu coração pare de bater agora, só com a força do pensamento, né? A gente não vai conseguir fazer isso. Logicamente, né? Se a pessoa ela se matar, ela vai fazer o coração dela parar de bater, mas consequentemente ela não vai conseguir, por exemplo, vai ter autonomia para o coração voltar a bater, tá? Então, ela não vai ter autonomia sobre esse controle aí dos batimentos cardíacos. A dilatação e a contração dos brônquios na respiração. Muitas ações do sistema autônomo são essa parte da respiração é legal, né? Porque, por exemplo, a gente pode falar eu vou parar de respirar, e aí eu tenho controle sobre a dilatação dos brônquios, né? Mas será que quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? E outra, por exemplo, quando a gente está dormindo, né? Imagina se o nosso cérebro a gente tivesse que lembrar de respirar, né? Imagina se a gente ficasse parado, a gente ia ficar sem respirar por muito tempo, porque, por exemplo, eu às vezes nem vejo que eu estou respirando, né? Então, muitas pessoas também fazem isso, porque de forma autônoma, involuntária, que acontece no nosso corpo, tá? Estava falando aqui, então, que muitas ações do nosso sistema autônomo, elas são antagônicas, ou seja, né, elas vão realizar de uma forma, de um jeito, por exemplo, para abrir o olho, e ela vai ter um outro lado que vai fazer com que feche o olho, por exemplo. Então, antagônico, né? Então, ao contrário. E aí,
por essa parte de antagonia aqui, a gente então pode subdividir então o sistema autônomo em parasimpático e o simpático. No parasimpático, ele vai ser então controlado através da liberação da acetilcolina. E o autônomo simpático, ele vai liberar a noradrenalina. Então, por exemplo, aqui, ó, enquanto o parasimpático ele diminui os batimentos cardíacos, o simpático acelera. Ixi, Maria, deixa eu tomar uma água aqui. Acelera os batimentos cardíacos. Então, aqui a gente pode ter como exemplo, por exemplo, né? Vocês estão andando numa rua e de repente aparece dois caras numa moto, né? Se os dois caras apareceram numa moto, consequentemente o nosso sistema nervoso, né, vai chegar na parte autônoma aí, que vai ter movimentos involuntários e ele vai afetar então o nosso sistema autônomo, ou parasimpático ou simpático, né? Quando os dois caras na moto, então, ele aparecer, né? Então ele vai liberar o nosso sistema aí, né? Uma substância que vai fazer com que o nosso coração acelere, tá? Então, quem que vai ser? Vai ser a noradrenalina que vai estar no nosso sistema simpático, né? Aí a gente viu os caras de moto chegou perto, pediu uma informação e foi embora, né? Então, nosso coração disparou. Consequentemente, na antagonia, né? O nosso sistema vai falar, ufa, pode já deixar de ficar desesperado porque não eram assaltantes, né? E vai fazer com que o nosso sistema parasimpático então entre em ação, liberando uma outra substância que vai ser a acetilcolina, que vai fazer com que os nossos batimentos cardíacos diminuam, tá? Então, isso aí é a antagonia no nosso sistema nervoso autônomo. Vale ressaltar que nem todas as ações controladas pelo sistema autônomo ela apresenta essa antagonia. Então a gente tem como exemplo aqui o sistema autônomo simpático, por exemplo, ela estimula as glândulas suprarrenais e o parasimpático ele não tem ação sobre essas glândulas. Aqui ao lado, então a gente vê essa parte de antagonia. Então, contrair a pupila, dilatar a pupila, que geralmente está ligado muito aí à quantidade de luz que está presente no organismo. Ó, estimula o fluxo de saliva e lacrimal. Então, por exemplo, quando eu falei do limão, que a boca enche de água, a gente vê que daí o limão, o corpo vai entender que o limão não está ali. Consequentemente, então, o simpático vai liberar noradrenalina e vai inibir o fluxo de saliva. Ó, contrai os brônquios, dilata os brônquios. Retarda os batimentos cardíacos, acelera os batimentos cardíacos. Estimula a liberação da bile, estimula a conversão de glicogênio em glicose. Estimula o peristaltismo e a secreção. Inibe o peristaltismo e a secreção. Tá? Aqui no intestino estimula o peristaltismo e inibe o peristaltismo, tá? O que é esse peristaltismo aí? É o músculo funcionando para empurrar o alimento aí, o bolo alimentar, né? Nesse caso as fezes aí, em direção ao ânus, tá? Contrai a bexiga, inibe a contração da bexiga e assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, a gente vai ver os nossos sentidos, então, né? Já que eles são controlados pelo nosso sistema nervoso, a gente vai ver então algumas funções então aí dos nossos sentidos. A gente vai falar um pouquinho sobre os 5, que é a visão, paladar, a audição, o tato e... Ixi, agora esqueci o outro. A gente vai ver aqui nos próximos. Audição, visão, paladar
do olfato. Então, aqui no olho, né? Então, por exemplo, por que que a gente chora, né? Então, a gente está com alguma tristeza, né? Ou alegria, e aí é estimulado, então, lá no nosso sistema nervoso é, central, e aí ele vai entrar em contato aqui com o nosso sistema nervoso periférico através dos nervos. Então, por exemplo, aqui a gente vê que o nervo óptico, ó, ele chega aqui, esse nervo então óptico, ele está relacionado ao nosso sistema nervoso periférico e ele vai captar então essas informações e levar para o nosso sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê alguma situação que vai nos deixar, por exemplo, nervosos, né? Então, por exemplo, eu estou vendo um cachorro que está vindo me atacar, né? Então, isso rapidamente então vai ser transferido aqui, passado para o nosso sistema nervoso central, que vai captar a informação isso de forma muito rápida e vai fazer com que a gente tente se proteger, né? Logicamente que tem pessoas que travam na hora, mas também vai ser uma função de defesa, né? Que o organismo dela provocou. Logicamente que eu preferiria correr, né? Então, assim, a gente só vai ver essa parte de anatomia aqui, vai ver que muitas dessas nossos processos psicológicos aí, elas vão estar interligadas aos nossos sentidos, tá? Então, externamente, os olhos vão apresentar então supercílios, cílios e pálpebras. Isso aqui está muito também ligado, por exemplo, ao nosso sono. Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, o nosso olho ele consegue ficar fechado aí por mais tempo, justamente por causa dos cílios. Tá? Tem essa parte de proteção, lubrificação. Não sei se vocês já viram falar, por exemplo, de vistas cansadas, que através, por exemplo, da a luz provocar algum efeito no olho, né, de forma intensiva, ou a pessoa ela não dormir direito, né, e a gente viu que está ligado também no nosso sistema nervoso central, essa parte de não dormir, da vigília. Internamente, então, cada olho vai ser formado por 3 camadas. A gente vê essas camadas aqui, ó, que vai circular então essa bola do olho, né, que é a esclera, a corióide e a retina. Na esclera aqui, ó, ela vai ser então a mais externa, que mantém a estrutura, a forma, o branco do olho e vai originar a córnea. Em seguida, então, a gente vai ter essa outra ali que foi mostrada na figura, a corióide, que vai originar a íris, que é a área colorida do olho, que tem uma abertura chamada pupila para as passagens da luz pela lente, e a camada mais interna, que vai ser a retina, que é revestida por fotorreceptores celulares, os cones, que permitem a visão em cores e necessitam de muita luz para serem ativados, e os bastonetes, que são estimulados por pouca luz. Tá? Em uma pessoa sem problemas de visão, a luz ela vai entrar aqui, então vai ser refletida pelo humor vítreo, que é a porção gelatinosa, irriga os vasos sanguíneos, vai ser então chegar aqui e vai atingir a retina, onde vai se formar a imagem, aí consequentemente vai chegar aqui aos nossos nervos ópticos, vai chegar no nosso sistema nervoso central e vai provocar então as nossas sensações aí através do nosso sentido da visão. Então, passando para o outro aqui, a audição. A gente já colocou aqui a audição e equilíbrio porque eles estão extremamente ligados um ao outro. Isso aqui ele vai influenciar sim nos nossos processos psicológicos. Tá? Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam as pessoas que são surdas, por exemplo, né? Então, mudas surdas. São pessoas que acabam tendo um problema de estresse um pouco maior, principalmente referente ao barulho, né? Porque o barulho ele irrita e principalmente se esse barulho ele não for captado de forma correta, né? Então, se a pessoa ela tiver problema no sentido da audição,
ele vai influenciar sim numa irritabilidade maior. A orelha, então, ela que vai ser o órgão responsável por receber, né, essa orelha externa aqui, e aí vai ter a orelha interna. A orelha externa ela vai ser responsável em receber então esse som. Essa orelha externa ela vai receber e vai direcionar o som, vai passar pelo meato acústico, vai chegar até a membrana timpânica. Nessa membrana timpânica aqui, dentro dela então vai ter a parte a gente chama de orelha média, que vai possuir aqui os três ossinhos, os três ossículos, chamado de martelo, bigorna e estribo, que toca a janela oval, abaixo do qual está a janela redonda, conectada à tuba auditiva. A tuba auditiva é essa aqui, mostrando aqui essa parte azul. Tá? Na orelha interna, então, ela vai ser preenchida por um líquido chamado de endolinfa, que é formado por uma rede interligada de canais e câmeras, o labirinto. Então a gente vê aqui que vai ser formado o labirinto. E esse labirinto ele vai ser revestido internamente por membranas e dividido em duas regiões, que é a cóclea e vai ser então a estrutura espiral em células no interior, que atua a audição, e o sistema vestibular formado por três ductos semicirculares, que é essa outra região aqui da parte de cima, tá? Eles, nessa parte aqui, que vai estar ligado então aos nervos auditivos, fazem parte, né, do sistema nervoso periférico, e vai encaminhar as informações então ao nosso sistema nervoso central. Dentro aqui então também, né, da nossa audição, a orelha, então, a gente vai ver isso agora, a função, né, dela, que as vibrações, então ela vai vibrar as membranas timpânicas, essas vibrações vão passar para o martelo, bigorna e estribo, que vão amplificar e transmitir a janela oval, de onde passa para a cóclea, que já é no labirinto, e se propagam pela endolinfa, estimulando as células sensoriais ciliadas e gerando os impulsos ao córtex cerebral pelo nervo auditivo. Na percepção do equilíbrio e orientação espacial do corpo, a movimentação do endolinfa nos ductos semicirculares do labirinto vestibular estimula as células ciliadas específicas nas ampolas, que geram um impulso nervoso conduzido pelo nervo auditivo até o bulbo encefálico, onde ocorre a integração das informações provenientes do labirinto, do sistema visual, dos receptores de músculos, dos tendões e órgãos internos, resultando na percepção do equilíbrio do corpo. A pessoa que ela tem, por exemplo, labirintite, tem problema então nesse labirinto, nessa endolinfa aí que tem dentro, e consequentemente a pessoa ela vai perder a percepção do equilíbrio do corpo, né? Podendo então, geralmente quem tem as pessoas muito atacadas a labirintite, elas caem no chão por elas não conseguirem então essa percepção do ambiente. O paladar, ele também pode estar muito ligado aí ao nosso processo psicológico, né? Pois, por exemplo, tem vários alimentos, né, que, por exemplo, pelo sabor, acaba despertando nas pessoas, né, sensações de felicidade, por exemplo, né? E tem outros que o paladar ele pode trazer também algumas sensações não muito boas ao organismo, tá? Então, aqui dentro do paladar, a gente vai ter os quimiorreceptores do paladar e olfato, que são estimulados por substâncias do ambiente. No paladar, os botões gustatórios, que vão estar na nossa língua, eles estão situados então nas papilas gustatórias, que vai estar na língua, e são estimulados por sólidos líquidos dissolvidos ali na saliva. Um botão gustatório pode detectar os vários gostos, mas em geral cada um tem mais afinidade com um tipo de gosto.
Por exemplo, então aqui ó, no botão gustatório as células sensoriais que estimulam os neurônios sensoriais e aí podem nos transmitir então sabor de salgado, amargo, doce, os quais conduzem os impulsos nervosos até a área do paladar do córtex cerebral. Então a gente vê aqui também que esses botões gustatórios, eles estarão ligados aqui através do tecido conjuntivo, onde vai ter um poro gustatório, que vai estar ligado em quem? Na nossa fibra nervosa sensitiva, que vai estar então no nosso sistema nervoso periférico e ele vai carregar as informações para o nosso sistema nervoso central. No olfato, que era o que eu tinha esquecido, né? O olfato, as células sensoriais, então, são os neurônios olfatórios, situados no teto da cavidade nasal. Moléculas de substância gasosas dissolvida no muco ligam-se aos cílios dos neurônios olfatórios, gerando impulsos nervosos que se propagam até o córtex do cérebro. O olfato e o paladar estão intimamente relacionados, ambas as sensações são transmitidas ao cérebro, que integra as informações para que os sabores mais complexos possam ser reconhecidos e apreciados. Alguns sabores, como o salgado, amargo, doce e o ácido, podem ser reconhecidos sem o sentido do olfato. Né? E aí a gente vê que, por exemplo, o nosso olfato ele pode nos trazer sensações psicológicas, por exemplo, de vivências nossas, né? Então, nossa, eu tô sentindo esse cheiro, parece muito, né? Eu tô me lembrando lá da minha infância, quando a minha avó cozinhava, fazia esse bolo de fubá. Nossa, que cheiro gostoso que veio agora, né? Ou, por exemplo, né, uma pessoa, vamos supor, né, que pensar por um lado bem negativo agora, por exemplo. Vamos pensar com uma pessoa quando era criança, ela era abusada sexualmente e esse abusador, por exemplo, pode ser alguém da família e ele, por exemplo, usava um perfume que era bem nítido, então, nesse sentido do olfato dessa criança. E após ela crescer, né, esse cheiro, por exemplo, qualquer pessoa que chegasse perto dessa pessoa com cheiro ia fazer então com que ativasse então lá na memória dela coisas ruins do passado dela, tá? Então o olfato ele também está bem ligado aí a essa parte de sentimentos também. E a gente vê aqui também, ó, nessa parte então aqui superior da narina, né, onde os receptores aqui, os nossos neurônios olfatórios, vão receber essas informações através dos cheiros aí e levar isso para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. E por último aí, para a gente falar dos sentidos, o tato, que é o conjunto de estímulos recebidos pelos receptores cutâneos existentes na pele. Ao serem estimulados, então, esses receptores eles desencadeiam potenciais de ação transmitidos por vias nervosas até o córtex cerebral. E há vários tipos de receptores de tato em corpúsculo e terminações nervosas. Os principais tipos a gente tem aqui os mecanorreceptores que percebem o toque e a pressão na pele. Os nociceptores, que são sensíveis à dor, adicionados por estímulos mecânicos, térmicos ou químicos, e os termorreceptores, que detectam também a mudança na temperatura. E isso aqui também vai estar ligado também, por exemplo, ao nosso sistema psicológico, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, voltando aí, por exemplo, essa parte do abuso, elas, depois que crescem, elas não querem, por exemplo, que outra pessoa chegue para conversar e toque nelas, né? Porque o toque de uma outra pessoa vai fazer com que processos psicológicos, nesse caso aí que sejam muito ruins, retornem nela aquele toque da pessoa, mesmo que a pessoa está tocando nela por uma afetividade, né? E não por uma monstruosidade, como ocorreu em tempos anteriores. Mas tudo isso está ligado então ao que, né? Nesse caso aqui a gente está falando de recepção, né? E essa recepção ela vai ser passada para o cérebro, onde lá no nosso cérebro então vai ter a parte
da memória, tá? E a gente viu lá no início que essa parte da memória aí, ela está bem ligada então ao nosso hemisfério direito do nosso cérebro, tá? Então, pessoal, hoje a nossa aula ela vai encerrar-se aqui e nas próximas aulas então a gente vai falar sobre a parte dos neurônios, esses nervos aí, como que eles funcionam, como que funciona então essa passagem então, né, dessa informação para o cérebro, do cérebro para os nossos órgãos motores, por exemplo, através das sinapses, tá? E a gente dá continuidade nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, então, pessoal. Abraços.